Queridos irmãos, que a paz de Jesus possa encontrar acolhimento em nossos corações durante todo esse ano de 2015. Então nós estamos começando isso hoje, devemos ter começado no dia 31 para o dia 1º, para a gente aproveitar todo o tempo desse ano, carregando a paz de Jesus conosco. Eu queria aproveitar, já que essa é a primeira reunião da quinta-feira do ano, e falar um pouco para vocês sobre o que é o Espiritismo. Muita gente confunde o Espiritismo com uma religião, pura e simplesmente. Então frequentam uma casa espírita como se fosse uma igreja. Vai com o propósito de se ligar a Deus num momento religioso. Muitas pessoas fazem isso em outras religiões. E é claro que na doutrina espírita, dentro do trabalho que o Espiritismo desenvolve, isso é possível também ser feito, mas a gente precisa ter uma compreensão mais ampla do que é o Espiritismo. O Espiritismo não é mais uma religião que se soma a todas as denominações religiosas que existem no mundo, que são inúmeras. Só de correntes cristãs existem mais de 2.000 denominações religiosas diferentes. Vocês imaginam o quanto de religião que existe. E aqui no Brasil, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, em que há uma liberdade religiosa mais ampla, todo dia aparece um templo religioso novo. Não é? O que significa isso? Por que essas coisas estão acontecendo? Então a gente vai entender isso quando a gente entender o que é o Espiritismo, porque ele abrange todos esses anseios que a humanidade tem tido de busca de alguma coisa diferente da vida cotidiana, mas que a gente não sabe o que é. Em torno de 1960 houve um movimento muito grande da juventude, que foi o movimento hippie, de libertação das regras da sociedade que impunham uma série de limites a todo mundo. Havia um anseio de liberdade e as pessoas queriam liberdade, mas não sabia como, escapando do controle da família e da sociedade, como é que a gente poderia viver com a liberdade. Então, fundou-se momentaneamente um movimento de anarquia geral. Isso, é claro, teve uma evolução, teve experiências positivas e negativas e levou a sociedade a buscar uma nova regra, um novo padrão de comportamento. E a sociedade até então ainda não encontrou essa solução adequada. A gente vê, que com esse movimento as mulheres ganharam um nível de liberdade maior por exigência delas mesmas, porque esse movimento disparou vários outros. E como a sociedade está madura para transformações, essas coisas foram mudando, e o conceito de família que a gente tem hoje é muito complexo. Hoje é muito difícil definir o que é uma família. Antigamente a gente tinha uma definição estrita, mas hoje é difícil definir o que é uma família, porque há uma variedade de escolhas e de funções e de liberdades familiares que não permite a gente fazer uma definição muito clara. Tem que fazer uma definição muito aberta para poder abrigar todo esse tipo de coisa. Isso existe também nos anseios religiosos.
A doutrina espírita, né, o espiritismo é uma doutrina que foca na sua estrutura todos os avanços do conhecimento humano. Isso é lindo, porque ela, nesse sentido, ela é uma doutrina universalista. Então ela abriga em si mesma, como doutrina, todas as conquistas religiosas boas, todas as conquistas filosóficas boas e todas as conquistas científicas boas também, que podem englobar em tudo isso, trazendo um favorecimento para o homem para uma vida diferente daquela que tem vivido até então. Então, é um movimento de crescimento da sociedade humana. Mas para que isso possa atingir o objetivo, ela tem por base aquilo que é permanente na sociedade. Porque ela não pode, se ela quiser ser uma doutrina de futuro, ela não pode se basear, não é? Construir o seu edifício em cima de algo que possa se mover facilmente e desestruturar esse edifício construído em cima do tripé de conhecimento humano, que é ciência, filosofia e religião. Então, o que tem que estar por trás dessa estrutura é o ser permanente que existe no homem. E o que é permanente no homem? Obviamente que não é o corpo físico, porque ele nasce e morre. Então ele tem um começo e um fim. Ele se forma num processo fisiológico muito bem conhecido hoje, mas se desestrutura quando para de funcionar e se decompõe completamente. Então não pode estar baseado no ser humano como homem corporal. Tem que estar baseado em coisas que são permanentes do homem. E o que é permanente do homem? A humanidade não sabe isso direito. Porque uma das coisas que a gente tem dentro da gente, que é impalpável no sentido corpóreo, é o que a gente sente e o que a gente pensa. E nós gostaríamos de que o que a gente sente e o que a gente pensa durasse para sempre. Nenhuma mãe quer perder o amor do filho e nenhum filho que ama a mãe quer perder esse amor. Mas quando o corpo morre, para onde vai esse amor? Se for a mãe que morre, o do filho fica na saudade. E a da mãe a gente não sabe. Porque a gente está baseando as coisas na visão humana. E se o corpo destruiu aquele ser que se manifestava através daquele corpo, não pode se manifestar mais daquela forma, ele perde, aparentemente, a conexão do sentimento. E nós, até hoje, mesmo nós, os espíritas, utilizamos essa linguagem. Perdi minha mãe este ano. Ele está querendo dizer que o corpo da mãe morreu. Mas ele fala, eu perdi minha mãe. Perdeu, está perdido. Né? Quando perde na rua, a gente procura e acha. Mas quando perde, porque o corpo morre, não tem como procurar do ponto de vista da visão humana. Então a doutrina espírita, o espiritismo, ele vem adicionar, por isso mesmo, o elemento permanente da sociedade que anda e tem andado desde muitos séculos esquecido do dia a dia da vida das criaturas, que é a nossa realidade espiritual. Então não basta a gente juntar o conhecimento filosófico adquirido, o conhecimento científico adquirido, o conhecimento religioso adquirido e trazer isso para a vida humana pura e simplesmente. Ela tem que ser trazida na vida daquilo que é permanente em nós.
que é a nossa realidade espiritual. Então ela tem um papel preponderante, que é despertar em cada criatura humana o ser espiritual que ele é. Então não basta para nós pensar na doutrina espírita ou no espiritismo como um movimento de frequentar o templo, frequentar o centro, porque isso é o que a gente vem fazendo ao longo de vários e vários séculos, em todas as religiões que existem, construídas pelo avanço, pelo conhecimento da sociedade humana. Eu me lembro quando eu era garoto, estudei em colégio católico, a gente tinha que cumprir com as obrigações religiosas. É um dever religioso ir à missa todo domingo. E eu ia, né? Porque eu estudava num colégio católico e aprendi isso desde pequeno. E a gente tinha que ir. Me lembro, né, que Goiânia, onde eu nasci, era uma cidade pequena naquela época, fria ainda, porque agora é muito quente, está cheio de asfalto, edifício e carro, a temperatura da cidade mudam por causa dessas coisas, mas eu levantava de manhã cedo no domingo, por minha própria conta, tinha 8 anos, né, vestia um palitozinho, minha roupinha e ia para a missa, sozinho, porque eu sentia que isso era o meu dever religioso. E a grande maioria das pessoas fazem isso, vão para o templo e participam até certo ponto daquela comemoração, ou daquele ritual, ou daquela ação que ali é exercida, como uma coisa que faz bem para a pessoa, mas quando ela sai para fora, no dia a dia, aquilo é completamente esquecido, porque não faz parte do cotidiano da realidade permanente. É apenas um ato quase social, pura e simplesmente. Então, muitos de nós, que ainda não entendem o que é o Espiritismo, agimos dessa maneira. Porque nós só trocamos de religião. Porque a gente não sabe o que é o Espiritismo. Então vejam, o indivíduo que esbarra com a realidade da doutrina espírita vai ter que fazer uma mudança radical em si mesmo, porque tem que despertar nele para sempre o seu eu espiritual. E não é para hoje ou para amanhã, é para sempre. Essa semana mesmo conversei com um jovem que está todo destrambelhado por causa de uso de droga, mas ele me disse que frequentou um centro espírita durante 7 anos. Era para ter aprendido alguma coisa, mas ele frequentou. Ele disse mesmo que chegou até a ser meio fanático. De repente acontece um fato na vida dele, um acidente, que deixa ele um pouco perturbado com o que aconteceu, e ele então começa a duvidar da realidade espiritual que ele era. Ele acha que ele estava duvidando de Deus, mas no fundo ele não está duvidando de Deus, porque ele não sabe pensar em Deus, porque ele pensa em Deus como homem. Não pensa em Deus como um ser espiritual, permanente. Então ele foi desviando daí, desacreditando de tudo que ele tinha, porque ele não tinha como conhecimento, e sim como informação, e é o que a maioria das pessoas que frequentam a casa espírita adquire, informação. Vocês estão sendo informados agora, mas não basta isso. É preciso fazer uma mudança interior de convicção da realidade espiritual. E para isso, o aspecto científico e filosófico da doutrina espírita é que monta esse conhecimento dentro da gente.
A gente às vezes pensa que frequentar uma reunião mediúnica, fazer parte de um grupo mediúnico, é porque a gente quer ser médium. Está errado. Há muitas pessoas que fazem parte do grupo mediúnico e não é médium. Não tem nenhuma comunicação espiritual através dele. Médium, do jeito que a gente pensa que o médium tem que ficar incorporado, o espírito tem que falar por ele tem que ver o mundo espiritual, nada disso. Mas a pessoa, ao participar de um grupo mediúnico, que é um laboratório de verificação da realidade espiritual, é como frequentar um laboratório de química, vai tendo contato com a realidade espiritual e vai criando em si mesmo a convicção da realidade espiritual. Tem muita gente que frequenta a doutrina espírita, a gente sugere: você já leu o livro dos médiuns? Ah, não vou ler esse livro não quero ser médium. Pensa que o livro dos médiuns é o manual do médium. E não é. É, na verdade, a orientação adequada para você, ao participar de um fenômeno mediúnico, poder extrair dele a realidade espiritual, que é muito diferente. E sabe quantas pessoas lêem o livro dos médiuns? Muito poucas. Muito poucas. Porque a gente acha ainda que ser espírita é frequentar um centro. Esse rapaz frequentou 7 anos, foi espírita 7 anos, agora ele é o quê? Um sujeito perdido na vida, drogado, usa todos os tipos de droga que vocês imaginarem, foi ele que me disse isso. E aqueles 7 anos que ele participou das atividades espíritas, da casa espírita, parece não ter acrescentado absolutamente nada que pudesse ancorar nele uma transformação definitiva. Porque fazer a mudança de homem para um espírito encarnado leva um tempo danado. Não é simples. Ter convicção de que você é mesmo um espírito imortal. E que por isso mesmo está sujeito a leis espirituais também imutáveis, como as leis físicas, como as leis biológicas, que estão promulgadas pela mente superior que cria o universo para o nosso benefício. Mas uma lei mal aplicada pode criar sofrimento. Por exemplo, as leis que regulam a corrente elétrica, se for mal utilizada, dá choque para o coração, o indivíduo morre. Mas se for bem utilizado, põe a luz, o ventilador, não é? Todos os aparelhos elétricos que a gente usa para o nosso conforto. É uma questão de sabedoria, de saber para que aquilo serve e utilizar aquilo para o próprio benefício. Então, as leis espirituais estão aí para isso. Então, a gente precisa conhecer essas leis espirituais que está no contexto da doutrina espírita, não da frequência em casa espírita. É claro que se a gente frequentar a casa espírita com os ouvidos abertos, com atenção fixa no aprendizado, a gente extrai isso, porque sempre nas casas espíritas se promove palestras, grupos de estudos, leituras, que nos ajudam a abrir o entendimento e buscar essa transformação de homem para espírito encarnado. Se a gente não fizer essa mudança, a gente não é espírita. A gente é frequentador de centro. Porque a doutrina espírita, ela tem como propósito espiritualizar todas as atividades humanas.
inclusive e principalmente as religiosas. Então a gente não é um frequentador passivo. A gente vai no centro para tomar passe, porque a gente acredita que o passe vai fazer o milagre de tirar a nossa dor, o nosso sofrimento, vai dar força para a gente, para que a vida melhore. Olha, o objetivo do homem muda completamente quando ele se descobre espírito. Então, conhecer a doutrina espírita para valer é o papel que nos cabe. E não é difícil fazer isso. É uma questão de, bem cantado pelo nosso companheiro Domingos, lembrando as atividades de Chico Xavier, de disciplina. Disciplina de comportamento para conosco mesmo. Por exemplo, o espírita deve ler com compreensão. É diferente de ler. Ler com compreensão é diferente de ler. Um livro, pelo menos, por mês. Se fizer isso, lê 12 livros por ano. Em 5 anos, leu 60 livros. Só do Chico Xavier tem mais de 400 para a gente ler. Lê com compreensão. Há livros que você precisa ler, reler, reler. E vai pondo ré nesse negócio, porque precisa compreender o livro inteiro. Porque são livros que fazem modificações estruturais no nosso corpo de pensamento. E a gente faz o que pensa. Faz o que pensa. E aquilo que a gente pensa com constância vira hábito. E hábito sai espontâneo. Não precisa pensar para fazer. Veja que é uma mudança. A gente habitua a fumar, fumando um cigarro, outro, 20 por dia. Tem gente que fuma 60 por dia. Aí fica viciado. Quando quer largar, não consegue. Se a gente ficar viciado em aprender valores espirituais, quando a gente quiser, não tem jeito de escapulir mais. Porque o processo, o mecanismo é o mesmo. Só que um está mal direcionado, o outro está bem direcionado. Então vejam que a gente tem uma concepção ainda muito superficial do que é o espiritismo. Porque a gente ainda vai às casas espíritas em troca dos favores espirituais. Muita gente seguia Jesus em troca dos favores espirituais, porque Jesus curava. O que é melhor? Curar o corpo ou curar o espírito, que é definitivo? Vai curar o corpo. Cura o corpo, ele vai envelhecer e vai morrer mesmo curado uma vez. Agora, se curar definitivamente a estrutura espiritual do indivíduo, é para sempre. E sempre é 1, 2, 10, 1000, 1 milhão de encarnações, se for o caso. É muita coisa, é para sempre. Sempre é para sempre mesmo. A gente abusa da linguagem, porque às vezes a gente bate nas costas de um amigo e fala assim: você é meu amigo para sempre. Daqui a um pouco ele faz uma coisa que ele não gosta e para sempre vai por terra. Né? A gente joga no lixo. Quem ficou magoado com ele, acabou a amizade. Porque a nossa amizade ainda é baseada na troca boa. Na troca difícil, a gente não é amigo de ninguém. Porque a gente não compreende a nossa realidade espiritual, a gente compreende a realidade do momento. Uma pessoa casa com outra, casa para ser feliz.
Ninguém casa para ser infeliz. Mas menos de um ano, muitas vezes, está separado. O que é que deu errado? Aonde está o erro? Qual foi a falha? Se enganou a respeito da outra pessoa? Quem é que conhece a outra pessoa bem? Nenhum de nós. Então a culpa não é do outro, é da própria pessoa. Porque ela construiu fantasiosamente uma realidade que não existe. Porque ela é baseada no comportamento dos outros e não no dela. E você não manda no comportamento dos outros, mas pode mandar no seu. Se você tiver uma visão de permanência, de espiritualidade, porque você não está fazendo para agora, você está fazendo para sempre. Então vejam que o papel do Espiritismo não é mesmo fazer mais uma religião, é libertar o indivíduo do corpo físico para a realidade eterna. Mesmo que ele esteja no corpo físico ou fora do corpo físico, ele vai ser ele com a intenção e o conhecimento da realidade espiritual. A gente passa para o mundo espiritual quando o corpo morrer, tranquilo, porque a gente sabe que a morte é só uma passagem. E não fica com medo dela mais. E espírita que tem medo de morrer, não é espírita ainda. Não é verdade? Porque não morre. Morre o corpo, a gente não é o corpo. Quando o indivíduo sabe que ele é um ser espiritual, acabou a morte. Não tem morte, tem sair do corpo. E sair do corpo a gente sai todas as noites quando a gente dorme. De dia também, quem dorme de dia. Não é? A gente sai e volta. Mas vai ter um momento que a gente vai sair e não vai poder voltar, porque o corpo não aceita mais, está desorganizado. O espírito não consegue ficar no corpo desorganizado, que para de funcionar. Então ele sai definitivo. Mas ele pode, se ele conhecer a realidade espiritual e as leis que regulam o processo de crescimento do espírito, ele sabe que ele pode, no mundo espiritual, se preparar, se reorganizar e voltar para um novo corpo, que ele vai fazer para ele. Vai pedir emprestado um óvulo, um espermatozoide, vai juntar os dois, se encaixar ali e construir o corpo que ele precisa. Porque todo mundo tem um corpo que precisa e merece. Não adianta fazer plástica, porque tem um corpo que merece e que precisa, porque o corpo é apenas o mecanismo de progredir mais rápido para a realidade espiritual. Se a gente não tivesse a vida física, a gente estava parado no tempo. A gente precisa nascer do corpo para poder progredir mais depressa. O corpo físico é um mecanismo de acelerar o crescimento espiritual. Porque ele nos obriga a disciplinas que a gente não teria se a gente não conquistaria, se a gente não estivesse com ele. Porque o corpo te obriga a dormir, te obriga a descansar, te obriga a trabalhar, te obriga a vesti-lo, cuidar da saúde dele, não é? É como diz o São Francisco, é o burrico que ajuda ele a fazer a travessia da vida. Se não cuidar do burrico, ele desmaia no meio do caminho. Então, isso é o nosso corpo. Mas essa convicção a gente só adquire se a gente entender a doutrina espírita. E eu posso afirmar para vocês tranquilamente, eu não acredito em espírito. Eu sou um espírito. Eu tenho amigos espirituais. Porque eu convivo com eles, eles falam comigo, eu falo com eles, eu sinto a presença deles. Eu aprendi isso aonde? Em reunião mediúnica.
Todo mundo pode aprender isso. Mas participar de reunião mediúnica é um trabalho de disciplina, de estudo, aprendizado, autoeducação e disciplina. Porque você tem que ter controle emocional para participar de uma reunião. Tem gente que morre de medo de espírito. Então como é que vai assistir uma reunião mediúnica? Ele tem que aprender que espírito é a gente. E a gente é espírito. Então não há diferença, por que ter medo de um espírito? Aliás, a gente descobre na doutrina espírita que espírito é menos perigoso do que encarnado. Muito menos perigoso. O perigo do espírito é ser invisível e não perceber ele, só esse. Mas se você aprende a perceber, você resolve o problema. E aonde a gente aprende a resolver isso? Aprendendo com o livro dos médiuns, né? Com as perguntas e respostas do livro dos espíritos, para ver ali os espíritos respondendo perguntas muito inteligentes feitas por Allan Kardec, o que o espírito pode fazer com a gente e o que a gente pode fazer com o espírito. Então não basta esquentar a cadeira de centro espírita, certo? É preciso que a gente vista a camisa, queira compreender e mergulhe de verdade no entendimento. É por isso que a doutrina espírita tem muitos livros, porque os livros são exemplos de experiências diversas para que a gente compreenda os detalhes da realidade espiritual. Os livros do André Luiz é uma descrição detalhada do mundo espiritual. A gente não sabia antes que existia cidade espiritual. A gente achava que ia ou para o céu ou para o inferno. E a gente não sabia onde era o céu, onde era o inferno. Porque a gente pensava que era onde. Aí a gente vai aprendendo com a doutrina espírita que céu e inferno não é aonde, é aqui dentro. É estado de consciência. Aonde a gente estiver. Tem gente que aonde vai leva o inferno dele. E tem gente que aonde vai leva o céu dele. Porque está com ele. Se ele morrer, ele já está no céu. Ou se morrer, já está no inferno. Porque o indivíduo constrói para si mesmo as consequências da realidade da vida pelos seus próprios atos. Porque existe uma lei espiritual que cobra isso. Que é a tal da lei de causa e efeito. Deus não precisa nos julgar. Aliás, se Deus é onisciente, julgar o quê? Ele já sabe tudo. Como é que vai julgar se eu sou bom ou se eu ruim? Se eu sou ruim, ele que me criou. Ele sabe que eu sou. Então não precisa me julgar. Não tem tribunal no mundo espiritual. O tribunal é outro. A gente aprende isso na doutrina espírita. O tribunal é dentro do conhecimento das leis espirituais que a gente vai amplamente aprendendo ao longo das encarnações, a gente vai se sentindo ajustado ou desajustado diante dessa lei. E se está desajustado, sofre as consequências. É a mesma coisa de comer de maneira inadequada e fazer o estômago ficar desajustado com a comida que a gente come. Passa mal. A culpa não é do estômago, é do indivíduo que não sabe comer. É a mesma coisa, se a gente sabe agir, sofrimento ou alegria não é consequência senão dos nossos atos. É a gente que constrói isso. Então, se a gente souber disso, a gente, a rigor, não precisa ir no centro para ficar livre do problema. A gente se liberta do problema sozinho, vai no centro para ajudar os outros, que não sabe disso. Que é o que deveria ser. Não é? Às vezes as pessoas entram na casa espírita e ficam lá, eu assisto, participo há muito tempo, a pessoa fica 10 anos frequentando o centro espírita, não tem coragem de arregaçar as mãos para fazer alguma coisa. Mas ele é o pedinte de 10 anos.
Se deixar, ele fica o pedinte de 50 anos. Porque ele quer que o mundo, né, venha a nós, o vosso reino, é interpretado de maneira enganosa, né? Porque ele acha que o reino de Deus vem a ele. Ora, o reino de Deus é construído com as leis espirituais. Se você entrar nas leis, você está no reino de Deus, acabou. Mas tem que entender essas leis e usá-las pelo seu próprio bem. Então, doutrina espírita, espiritismo é uma doutrina, não é uma casa espírita. A casa espírita é o lugar que a gente facilita o contato com a doutrina espírita. É uma casa de trabalho, é uma escola, é um agrupamento de pessoas que aprendem a andar juntas, praticar a experiência da confraternização juntas. Aliás, é isso que devia ser todas as igrejas. A palavra igreja, né, significa ajuntamento de gente. Esse é o significado originário da palavra igreja. A gente tirou a palavra disso e pôs no templo. Igreja virou a casa, né? Ou a instituição. As pessoas não precisam fazer parte disso. É um absurdo. Mas a gente fez isso. Então a gente não pode cometer esse erro com a doutrina espírita, porque ela não veio para ser mais uma religião. Ela veio para ser a doutrina que mostra a realidade espiritual para a gente, que convence a gente de que nós somos seres espirituais e por isso imorredouros. E por isso mesmo, se nós queremos ter felicidade plena, é preciso construí-la com os parâmetros que as leis espirituais nos oferecem. Então precisa conhecer essas leis direito. No livro dos Espíritos existe uma parte inteira do livro dedicada às leis morais. Inteira. O livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Primeira parte das causas primárias. A segunda parte fala do mundo espiritual, sua relação com o mundo encarnado, do mundo encarnado com o mundo espiritual. A terceira parte fala das leis morais. E a quarta parte fala das consequências de nossos atos. Da lei de causa e efeito, basicamente, lei de justiça, amor e caridade. Das consequências, do que acontece conosco se a gente tem uma vidinha aqui, a gente perde essa vidinha, passa para o mundo espiritual, como a gente é um ser espiritual, e aí? O que vai acontecer comigo? Morri, e daí? E agora? Então é preciso conhecer isso bem. Eu estou lendo um livro de um teólogo, professor de teologia americano, professor de uma universidade, que era de corrente protestante, acreditava num monte de coisas do cristianismo, e hoje ele se diz ateu. Ou melhor, ele não acredita naquele cristianismo que estava ali ensinado. E ele escreveu vários livros. Um deles chama assim, o que Jesus disse e o que Jesus não disse. É uma análise contextual do evangelho, dos evangelhos. Muito interessante o livro. Ensina muita coisa para a gente. E agora eu estou lendo outro livro que eu ganhei, Como Jesus Virou Deus. Porque Jesus virou Deus para os homens. Não é? Como ele virou Deus, ele está lá em cima, bem longe de nós, no céu, aproveitando as coisas boas do céu, e nós aqui embaixo sofrendo. Ele veio aqui, ensinou um monte de coisa para nós, chispou, foi embora. A gente tratou ele mal, não volta mais. Não é? A gente perdeu o contato com Jesus. Aí a gente descobre na doutrina espírita que Jesus não é Deus, nunca foi. Ele é apenas um espírito que começou muito primeiro do que nós. Porque Deus não criou o universo. Deus cria, continua criando.
Então tem espíritos de idades muito diferentes uns dos outros. E aqueles que começaram primeiro, é claro, estão na frente. E Jesus começou muito primeiro do que a terra foi formada. Então ele é um espírito angelical já faz muitos bilhões de anos. Então ele veio aqui para ensinar para a gente qual é o caminho das pedras. Todas as lições de Jesus são lições que nos faz questionar em nós mesmos a nossa realidade espiritual. Se a gente entender as lições de Jesus, a gente começa a viver como espírito, mesmo no corpo físico. Porque ele vem ensinar que a terra faz parte do reino de Deus. Desde que a gente cumpra as leis espirituais, a gente está integrado com as leis divinas, que não valem na terra, valem em qualquer ponto do universo. São leis imortais, leis eternas, leis plenas. Do mesmo jeito que um átomo, um elétron interage com um próton para fazer um átomo aqui na Terra, isso acontece no Sol, nos outros planetas, nas outras galáxias, em qualquer ponto do universo. É a mesma lei que regula as leis do eletromagnetismo, as leis da física quântica. São leis imortais, leis da natureza. Mas existem leis espirituais que regulam o nosso comportamento, aonde a gente estiver. E isso é a doutrina espírita. A doutrina espírita é a ciência do espírito. Ciência não no sentido científico propriamente de fazer experimento de laboratório, não é isso. É de trazer para nós o conhecimento das leis espirituais, que Jesus enunciou de maneira elegante e poética muitas vezes, mas que agora a gente vê como é que funciona. Jesus ensinou a reencarnação, mas agora a gente sabe como é que ela se dá. Porque o Espiritismo veio e falou assim, ó, reencarna desse jeito, e dá todos os parâmetros para a gente entender isso. E a gente então pode dar um passo adiante no entendimento. E ao invés de falar, quem é você? Falar, eu sou um espírito reencarnado. Não sei, eu sou um complexo complicado. Meu nome nessa encarnação é Otacílio, mas eu já tive milhares de nomes. Então o nome não é importante. E se eu já tive milhares, que importância tem o nome? O que é que tem importância? Aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sei de verdade, aquilo que eu sinto porque construí esse sentimento dentro de mim. Isso é a realidade espiritual, que transcende o corpo físico. Então vejam, o conceito de doutrina espírita tem que mudar para nós. Nós temos que entrar no conteúdo da realidade espiritual e entender isso para a gente mudar de comportamento. Porque é esse o conselho que Jesus dava. Olha, tem a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Faz isso que você vive no reino dos céus. Aí a gente vai lá, agora esmiuçado com a doutrina espírita, e entende por quê. Porque é uma construção de valores internos. E se você constrói isso dentro de você, ninguém te toma. É seu. Ninguém toma da mãe o amor do filho. Amor de marido e mulher é diferente, porque eles brigam e separam e falam que odeia. Mas depois vai nascer junto de novo para aprender a amar. Porque a gente nasce junto para aprender a amar. Né? As famílias são confusas, cheias de problemas, porque a gente é grupo de espíritos que se odeiam uns aos outros e tem que nascer junto para aprender a amar com a convivência. Então não adianta reclamar da família, cada um tem a família que merece e precisa. A gente vai entendendo tudo do jogo da vida na Terra com a estrutura de conhecimento espiritual. E aí, ao invés de a gente vir para a casa espírita para tomar um passe, a gente vem para dar um passe. A gente vem para ajudar, para trabalhar junto, para ser irmãos dos outros, para ter compreensão e entendimento com as diferenças. Porque Deus nos deixa ser diferentes e respeita isso em nós. Nós não temos o direito de padronizar ninguém.
Então é lindo. É um conhecimento que muda a estrutura da sociedade como um todo, quando todo mundo perceber isso. Então isso é muito mais do que uma religião, muito mais. Então que Jesus nos abençoe, nos dê muita força e que vocês aproveitem esse ano para consolidar dentro de vocês o conhecimento de que vocês são espíritos imortais mesmo. Quando alguém perguntar quem é você, você fala, sou um espírito imortal escondido nesse corpo aqui que chama fulano de tal. Provisoriamente. Aí vai fazer diferença. Muito obrigado pela paciência de vocês.